Olá, tudo bem? Tava uma poluição musical aqui e aí eu resolvi dar uma parada. Mas eu quero continuar falando com você da seguinte forma. Quem nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo como ele também é puro. Eu acho interessante numa expressão como essa, já escrita, já pré-anunciada, dando condições de forma de se ver a quem você, na verdade, quer servir. E aí, olhando por esse ângulo, esse ponto de vista, nós vamos entender quem tem essa esperança. Mas deixa eu dizer uma coisa. Há uma esperança falada, comentada, verbalizada de muitas formalidades. Mas trazendo em memória, como está em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer uma espada, ou alguma de dois gumes. Penetra juntas e medula, e é apta para discernir as intenções e o pensamento do coração do homem. Nisso nós podemos imaginar claramente que dentro do conteúdo já escrito, a palavra de Deus, por ser viva, tem o seu livre-arbítrio, e por ser livre, ela também só obedece ao seu Senhor, como serva que é de Deus, palavra que sai da boca de Deus, para executar com o mandato de Deus. Porque assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, sem antes fazer o que me apraz e prosperar no propósito em que foi enviada. Agora vamos imaginar, como diz lá o texto, quem tem nele essa esperança de um dia estar com ele no céu, em glória. Purifique-se a si mesmo como ele é puro. Pense comigo, dê uma olhadinha do lado da sua esquerda e à sua direita, e você imagina entre o povo que hoje se diz ser evangélico, o povo hoje selecionado, lavado e remido por este sangue precioso, que é o de Jesus que nós estamos falando. Agora pense comigo, e raciocine a base do texto. Quem nele tem essa esperança. Purifique-se. Olha, nós estamos vivendo no meio de tanta hipocrisia, tanta maldade, tanta malícia, tanto engano, do lado de dentro de casa. Se o julgamento começa pelo lado de dentro, e nós sabemos a estranha expectativa de dor e tristeza para aqueles que são transgressores do Evangelho na ignorância. Imaginamos então no sentido daqueles que estão dentro de casa. Eu acho muito interessante quando nós ouvimos um preleitor, um mensageiro, trazendo uma mensagem poderosa nas redes sociais, nos meios de comunicações pelas internet, e nós encontramos palavras solidificadas em Cristo, palavra de entusiasmo, mas não tem uma palavra que esquadrinhe o homem ou a mulher dentro da sua teoria. Porque são palavras de bênção, são palavras de milagre, são palavras de maravilha, mas esquecendo, e não podemos nos esquecer, nem cair nessa arneira de nos esquecer, que o maior milagre é a vida transformada. O disse-me disse, leve e traz, falando mal de um, falando mal de outro, apontando um, condenando o outro. E estamos vendo isso de uma maneira tão tremenda, isso em todos os contextos, isso em todas as categorias, seja de ministros, seja de membros, seja de obreiro, seja de candidato, seja de credencial ou não credenciado, o que almeja o episcopado. Meu Deus do céu, é muita coisa. Mas eu quero simplesmente entender, você tem essa esperança? Dá uma olhada de um lado direito, de um lado esquerdo, e você vai sempre ver alguma coisa que, se você pudesse, você consertaria, arrumaria, organizaria, Mas é interessante que eu também lembro de uma parte no Evangelho que um dos jovens disse: Senhor, Senhor, são poucos os que se salvam. Algum comentário chega a dizer que talvez ele estivesse olhando para a sua direita, como eu mencionei, a sua esquerda, e ele acha que não tem como ser salvo. Mas o mestre diz: porfiai por entrar pela porta,
porque larga é o caminho que conduz o homem à perdição. Nisso nós entendemos que a opção ainda é individual. Porque estarão dois juntos no caminho. Um é tomado e o outro é deixado. Estarão dois juntos numa cama, um é tomado e o outro é deixado. E isso é muito importante ser analisado à luz do texto escrito. Você tem essa esperança? Então você purifique-se a si mesmo. Que você não esteja enquadrado, como disse o apóstolo Pedro, que nenhum de vós se encontre relacionado, enquadrado, envolvido como ladrão. Isso é um sofrimento. E ele diz que nenhum de vós sofra como malfeitor, ladrão, homicida, e aqueles que se intrometem em assuntos alheios. Assunto alheio é um assunto que mais interessa os fofoqueiros, os linguarudos, os contradizentes, até os dias de hoje. Nós estamos vendo mensagens que já vêm perpetuando em nossos ouvidos, falando acerca da salvação. Mas os malfeitores, eles perguntam, onde está o Senhor teu Deus? Cadê a sua promessa que ainda retarda? O nosso Deus está no céu, e Ele fez os céus e a terra, e tudo que nele há, e tudo que nele lhe apraz. Agora eu deixo com você. Pense nisso com muita velocidade. Tem nele essa esperança? Tem? Dá uma olhada para ali. Tá, dá uma olhada para cá. Dá uma olhada cá. E o que você vê? Nada. A salvação é individual. É só você e Cristo. A sua salvação está voltada para você e Cristo Jesus. Ninguém se interessa com a sua vida. Ninguém se importa com a sua vida. E se aparecer alguém que se importa com você, ele está voltado para o autor e consumador da sua fé, hospedando você no seu coração, no coração dele. E junto, ele vai sofrer com você, vai orar por você, vai buscar você em oração, para juntos nos encontrarmos. Lembre, de novo, mentalize isso. Se alguém tem essa esperança, purifique-se a si mesmo como ele também é puro. Mentalize, tem essa esperança, purifique-se a si mesmo como também ele é puro. Os contradizentes, os malfeitores, os linguarudos, que gostam de entrar na sua vida, na minha, na nossa, falando, distorcendo tudo, não tem parte com a verdade. Então, olhando à sua direita, olhando à sua esquerda, à sua retaguarda, quem estiver do seu lado, se tiver com interesse de subir para a glória, junto com os santos de Israel, a vitória é grande. Mas quanto às demais coisas, eu vou ordená-la quando nós estivermos juntos pessoalmente e falaremos desses assuntos. Mas de antemão, memorize, mentalize, verbalize. Eu quero estar com o Senhor. E aproveite. Aproveite dessa oportunidade. Porque quem tem essa esperança, purifique-se a si mesmo como ele também é puro. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, Paulo diz assim, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Tem que ser justificada a nossa fé. E como é que justificamos a nossa fé? Do mesmo jeito que você afia uma espada, uma faca para cortar uma carne, do mesmo jeito que você pega e compra uma bateria e você pergunta, está funcionando? E você coloca num recipiente e ela começa a dar a energia, transferir a energia, justificou que está pronto. É quando você tem o seu saldo devedor e você paga. É isso, sendo justificado a sua fé. Temos paz com Deus. E não caia nessa arneira, aí eu tenho uma fé grande, aí eu tenho... Não, Senhor, aumenta a minha fé. Não vai cair nessa arneira.
Porque já temos expressão do Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos, que sirva para mim e para você, se a vossa fé for como o tamanho de um grão de mostarda, é o suficiente para você dizer ao monte, erga-te, precipita-te ao mar. E se você tem fé, use-a. Se não tem, compreenda que você não tem fé. Se você não é sincero, compreenda que você não é sincero. Se você é de duas personalidades, compreenda que você é de duas personalidades e use a oportunidade de mudar a sua vida. Mude a sua vida, não tente mudar a dos outros. Mude a sua vida. Como eu disse uma vez para alguém, eu vou dizer para vocês, nós somos pai na fé, mas nós não temos filhos na carne. O profeta só tem honra na sua pátria? Não. Ele não tem honra na sua pátria e em sua casa. Eu acho interessante quando dizemos que o homem de casa é o homem assim. Não. Nem o homem nem a mulher. Porque os seus filhos não se submetem ao seu pai e nem à sua mãe. Não se fazem mais geração como do ontem, como eu fui criado, sim senhor e não senhor. Hoje os filhos se levantam, erguem as suas mãos com força, se punham depois de ser sustentado todo o tempo. Não quer saber se o pai trabalha ou se o pai não trabalha, ele foi sustentado. Ou a mãe trabalha ou a mãe não trabalha, ele foi sustentado. De uma maneira ou de outra, Deus o trouxe à idade fortificada. Tá certo? Justifique a sua fé. A salvação é individual. Ezequiel, no capítulo 18, Deus nos mostra uma relação de atitude de um e ele gera um filho. Mas o filho não pode olhar para o erro do seu pai. O filho não pode olhar o erro de sua mãe. O filho não pode olhar o erro do seu irmão. O filho não pode olhar os erros que estão à sua volta. Ele tem que produzir o seu fruto de transformação. Olha, eu vou ficando por aqui para não ficar muito tempo para você poder assimilar. Tá certo? Tem essa esperança? Se cuida, rapaz. Tem essa esperança? Se cuida. E não entre na vida alheia. Não se envolva em negócios que não cabem à sua pessoa. Tá certo? Buscar o reino de Deus. O reino de Deus não é comida e nem é bebida. O reino de Deus é espiritual. Não tem ar-condicionado e não tem almoxerifados para se assentar. O reino de Deus não se casa e nem se dá em casamento. Por isso você tem que dar de frente com ele. As demais coisas, a você e a mim, vos será acrescentada. Tá certo? Deus abençoe. Forte abraço e eu estou indo embora.